Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 17, diz assim: Tomai também o capacete da salvação. Muitas vezes, os demônios atacam os pensamentos para ganharem uma entrada. O capacete da salvação é para a proteção dos nossos pensamentos. Eu sou Osiel Messias e capacete da salvação é o assunto desta aula. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios fala sobre a armadura de Deus. Efésios capítulo 6 e versículo número 11, Paulo disse assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Discípulo, se a armadura de Deus é um assunto que agrega valor para a sua vida espiritual, então deixa aí o seu like, deixa aí o seu curtir, deixa também o seu comentário. Deixando o seu curtir e o seu comentário, o YouTube vai entender que este conteúdo ele é relevante e vai compartilhar com mais discípulos. Então, para que este conteúdo, esta lição chegue para mais discípulos, deixa aí o seu curtir, deixa aí também o seu comentário. Inscreva-se aqui no canal da Escola para Discípulos se você ainda não é inscrito, e ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque quando tiver uma próxima lição, uma próxima aula sobre esse assunto, o YouTube vai te avisar. Então, discípulos, vamos entender juntos sobre a importância de tomar o capacete da salvação. Efésios capítulo 6, versículo 17, diz assim: Tomai também o capacete da salvação. Então, discípulo, qual é a importância de se usar o capacete da salvação? Veja só, o capacete da salvação é para nos proteger de todo pensamento negativo. Então, veja só, o pensamento negativo é algo que existe, ele vem sobre nós. E o capacete da salvação, ele vai nos proteger espiritualmente, falando de pensamentos negativos. Agora, que tipos de pensamentos negativos que existem? O primeiro pensamento negativo que existe é a dúvida. A dúvida é um pensamento negativo. Anote isso aí. Primeiro, Samuel, capítulo 13, e versículo número 8, vai dizer assim: E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Versículo 11. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. A dúvida era a incerteza que o rei Saul tinha, ou seja, o rei Saul foi tomado de uma dúvida, de uma incerteza se Samuel de fato ia chegar. Então, a dúvida é um pensamento negativo e temos que usar o capacete da salvação contra esse tipo de pensamento. Veja o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo número 6, vai dizer assim: Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, quem duvida é como a onda do mar, levado e agitado pelo vento. Mateus, capítulo de número 14, versículo número 28, vai dizer assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me!
Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Discípulo, a dúvida nos faz afundar. Então precisa usar o capacete da salvação para proteger seus pensamentos contra a dúvida. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 1, vai dizer assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Versículo 9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O inimigo tentou colocar na mente de Jesus a dúvida: se tu és Filho de Deus. Veja a expressão: se tu és. Isso aqui foi o diabo, o inimigo, tentando Jesus, tentando colocar na sua mente uma dúvida, colocando essa interrogação: se tu és Filho de Deus. Então não pode haver dúvida em nosso coração. Mas em Lucas, capítulo de número 3, versículo 22, vai dizer assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então veja só, Jesus não tinha nenhuma dúvida de quem ele era, porque ele ouviu uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado. Todo pensamento de dúvida, ele vem do inimigo. E Jesus ouviu uma voz do céu dizendo: tu és o meu filho amado. Discípulo, o capacete da salvação nos protege de todo pensamento negativo, protege nossa mente das mentiras do diabo e das influências do mundo. O capacete da salvação nos protege da dúvida e nos garante certeza de salvação. A certeza de salvação é uma enorme defesa contra todo tipo de pensamento que vem do inimigo. E se fez sentido para você, deixa aí o seu like, deixa aí o seu curtir, deixa aí também o seu comentário. Para você que está vendo este vídeo, esta aula, que de alguma forma agregou valor para a sua vida espiritual, eu te convido a se inscrever aqui no canal da Escola para Discípulo, e ao se inscrever, ative as notificações clicando no sino, porque quando tiver uma próxima aula, o YouTube vai te avisar. E discípulo, eu quero que você se lembre sempre: se você é um discípulo que entende a importância de estar revestido com toda a armadura de Deus e entendeu que deve usar o capacete da salvação para proteger os seus pensamentos contra a dúvida, você é sim um discípulo de honra, você é sim uma discípula de honra. E que Deus continue prosperando cada vez mais a sua vida, e até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe.